Fala galera, hoje eu vou responder a pergunta que mais estão me fazendo. Será que ainda dá tempo de entrar no mercado de cripto? Será que eu perdi o bonde? Será que você perdeu o bonde? E eu vou te responder isso agora. Bora lá? A análise que eu vou fazer hoje vai ser um pouco diferente. Eu vou começar pela parte on-chain, depois eu vou para a parte do gráfico. E eu acredito que eu vou conseguir acalmar seus coraçõezinhos. Beleza? O que a gente tem aqui? Na plataforma Dominando Cripto, a gente consegue observar o comportamento de alguns mineradores. E entre eles, o Foundry e o S-Pool, vocês podem observar um comportamento muito comum que eles têm aqui. Que é o quê? Que todo fundo tem um pico de acumulação na reserva de ativo desse minerador. E todo topo tem um vale, que é o quê? Ele começa a realizar. Então a gente teve o último pico aqui nos 25 mil, só que depois, quando os preços começaram a subir, eles estão realizando, ou seja, é um sinal aí que nós estamos próximos de uma retração. Logo, será que você vai ter outra chance de entrar nesse mercado? Se a gente analisar outra pool, que é a Mara Pool, que é gigantesca também, a gente pode ver que diminuiu muito as suas reservas. Elas estão liquidando, estão botando dinheiro no bolso. Comportamento diferente desses últimos meses em que eles estavam acumulando. Sinal de um topo mais pontual, um topo mais próximo de mercado. Se a gente olhar as baleias com mais de 10 mil bitcoins, aqui no heatmap de acumulação e distribuição, a gente pode ver no finalzinho aqui, que já está tendo o quê? Distribuição. As baleias acima de 10 mil bitcoins, elas estão distribuindo, ou seja, estão começando a liquidar algumas das suas posições. Isso no curto prazo. Por que no curto prazo? Porque é uma janela de 90 dias. Mas Bruno, tá todo mundo falando que é alta infinita. Será que eu não vou perder o bull market? Calma. Quando a gente analisa o volume on-chain, ou seja, o volume na rede do Bitcoin, a gente pode observar que o volume não cresceu tanto. Ou seja, ainda não é uma bull run. A gente está em bull market, ou seja, uma tendência de alta desde o final do ano passado. Só que a gente não está naquela bull run. Para mim, tem diferença. Ou seja, a gente pode ver que o mercado realmente entra numa bull run quando começa a ter um incremento no volume on-chain. E depois ele marca o topo quando tem muita atividade on-chain. Só que agora, olha como é que está o volume on-chain aí, baixíssimo, ou seja, calma. E mesmo a gente filtrando o volume on-chain só das baleias, olha como é que está baixo. Completamente diferente dos outros comportamentos de início de bull run, beleza? E em relação ao topo atual, que o Bitcoin está nos 42 mil, a minha sincera opinião é que nós estamos próximos de um topinho ali para possível retração. Por quê? A gente pode ver que todo pico do valor de mercado dos mineiros, dos mineradores, geralmente coincide com um topo de mercado. A gente pode ver que teve um pico. Foi exatamente o topinho ali dos 32. E agora, o valor de mercado das ações dos mineiros está chegando novamente em outro topo. Significa que não tem espaço para correr? Não, espera, pode correr. Eu vou te mostrar também isso agora. Mas significa que o quê? Que nós estamos cada vez mais próximo de um topinho atual. Nisso, o mercado deve dar uma recuadinha para a gente comprar e montar nossas posições com custo-benefício mais favorável, principalmente nas altcoins. Outro comportamento muito comum de topo de mercado é quando os players da Bitfinex começam a aceitar vender seus ativos por um preço um pouco mais baixo do que o preço das outras exchanges. A gente pode ver que os preços da Bitfinex estão caindo e o preço está subindo, ou seja, a galera está distribuindo. Isso é característica comum de distribuição. Ou seja, o que isso significa? Que nós estamos cada vez mais próximo de um topinho do curto prazo. Só que, Bruno, não tem mais espaço para correr? Tem. Se a gente analisar, por exemplo, The Pool Multiple, que é esse indicador, a gente pode ver que os topinhos de meio de bull market, eles se coincidiram nessa região aqui, Toda vez que o indicador chegou nessa linha, foi topo de meio de bull market. Aqui também, pré-Covid. E agora nós estamos próximos, mas tem um espaçozinho para correr ainda. Aí depois, quando acontece isso, o mercado recua, o indicador recua e o mercado mostra a retração. Lógico que no caso do ciclo passado, não era para ser uma retração tão grande porque teve o Covid. Então, na minha opinião, o ciclo começaria ali no final de dezembro e não pós-Covid lá para março, abril. Beleza? Então a gente está muito próximo de um topinho no curto prazo. Só que pensando no longo prazo, o que eu quero mostrar para vocês é que tem muito espaço para os preços correrem muito. O ciclo de alta está só começando, principalmente nas altcoins. Nós estamos no meio da narrativa de aprovação dos ETFs, que vai gerar uma demanda absurda pelos ativos, principalmente Bitcoin e Ethereum. Possível diminuição da taxa de juros no ano que vem. Tem gente falando entre 5 e 6 diminuições da taxa de juros, muito mais do que as 3 previstas para o ano que vem. Tem um halving em abril e em novembro desse ano. Foi a terceira maior impressão de dinheiro, ou seja, a terceira maior injeção de liquidez de todo o mundo. Ou seja, teve 350 bilhões de novos dinheirinhos impressos
injetados no mercado. Logo, aumenta a liquidez, aumenta a demanda por ativos de renda variável, o mercado como um todo sobe. Por isso que o nosso mercado está subindo. É narrativa. Só que quando a gente olha o gráfico, por exemplo, a gente pode ver que tem um espaço gigantesco para os preços correrem. O IFR, por exemplo, no gráfico mensal, todo o topo de mercado, olha o que ele fez. Topo, olha o indicador. Topo, olha o indicador. Topo de mercado. E agora, onde nós estamos? Muito longe do topo. Em todos os topos do mercado do final do bull market, chegou numa área de exaustão do IFR. E agora, meu amigo, nós estamos muito longe, ou seja, tem muito espaço para os preços correrem. Só que até aqui no IFR, por exemplo, a gente pode ver que esse cruzamento aqui, ó, no mensal, entregou para a gente, ó, todo início de bull market. A gente pode ver que o cruzamento do IFR no mensal foi bem aqui nos preços, mostrando aqui o início do bull market. O IFR aqui no mensal mostrou aqui o início do bull market. E o IFR aqui no mensal mostrou pra gente aqui o início do bull market. E aqui vai mostrar pra gente quando chegar nessa região de exaustão, provavelmente o final do bull market. Ou seja, tem muita informação que vai nos dizer onde é o topo do mercado. E essas mesmas informações estão nos mostrando que tem muito espaço para os preços correrem. Ou seja, você não perdeu o bonde. Ainda dá tempo de se posicionar. E um dos indicadores mais legais é o indicador desenvolvido pelo Plan B, que é o mesmo que desenvolveu o Stock to Flow, só que esse indicador é um indicador de acumulação e distribuição. E ele identifica tanto o topo do mercado quanto o início de uma bull run, vamos dizer assim. O que esse indicador mostra aqui pra gente? Na escala que ele desenvolveu, o vermelho é um final de bear market. E a gente pode ver, ó, o vermelho é um final de bear market, que mostra pra gente um período de acumulação. O azul, pós final de bull market, o vermelho aqui, o quatrinho, não sei se vocês conseguem ler, mas tá escrito late bear. O azul, que é o estágio 1, é o pré-bull market, a pré-bull run, vamos dizer assim. Então o azul mostra pra gente, em todos os outros ciclos, que era também um período de acumulação, para depois realmente entrar a bull run ali muito próximo do halving. E a gente está nesse período de acumulação, esse pré-bull market. Logo, tem todo verdinho aqui ainda para acontecer. E o Bitcoin, meu amigo, já está nos 42 mil, já está muito próximo do topo histórico. Para ultrapassar esse topo histórico e sair arregaçando tudo para cima, é daqui para ali. Inclusive, ele tem uma teoria que se você for só montar posições no Bitcoin, você sempre tem que montar suas posições 6 meses antes do halving e desmontar suas posições 18 meses pós-halving. Se você fizer isso, montar suas posições sempre 6 meses pré-halving e liquidar suas posições sempre 18 meses pós-halving, você vai ganhar muito e muito dinheiro. Ou seja, nós estamos aí 4 meses e meio pré-halving. Ainda dá tempo de montar sua posição e surfar os próximos 4 meses e meio, mais os 18 meses pós-halving que ele diz. Logo, tem todo um ciclo de alta pela frente. Então, meu amigo, acalme-se, não afobe-se. Porque toda vez que dá aquele desespero de sair comprando, o mercado tá subindo, meu Deus do céu, tem que comprar. na grande maioria das vezes você já perdeu o bonde. E uma coisa que a gente precisa entender é que quando o mercado realmente entra numa bull run, nós não vamos mais ver aquelas retrações grandes de 30%, 40%. Serão retrações menores, de 20%, por exemplo, que já é bastante. Mas toda retraçãozinha ali, se chegar por volta dos 20%, você pode pensar, inclusive, em aumentar sua exposição no Bitcoin. Beleza? É isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Vamos jogar aquele velho bom jogo do YouTube. Clique embaixo, curte, compartilha, se inscreva no canal, que tem muita coisa para acontecer. Valeu!